gente está super animado, pelo menos para mim, é a minha primeira live na carreira, na vida. A minha primeira live na live. É a primeira mesmo, Gladys? Sim, primeira live na live. Que honra, hein? Que honra. Nossa, Né? mãe do céu. Ixi, Maria. Eu que diga. Com duas pessoas tão especiais aqui comigo. Interpretando aqui. Aqui os amiguinhos. A Vivian entrou, André. Oi, Vivian. Desculpa ter roubado seu marido por tanto tempo na programação desse trabalho, viu, Vivian? Ela tá lá, agora tentando segurar os meninos enlouquecerem lá embaixo, para não gritarem tanto. E hoje a gente teve, assim, um belzinho, né, André? Acabou a energia lá em Diamantina, no bairro que o André mora. Tem que ser com emoção, né? Se não for com emoção, não dá certo. A energia acabou, era meio-dia, a gente falou, ai meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? E a Vivi vai dar aula. A Vivi ia começar a dar aula 1h e a energia tinha acabado. Acredita? Muito doido. Assim. Mas aí foi. Voltou. Estamos aqui. Deu certo. Estamos aqui. Então, galera, boa tarde para todos, todas, todes. Então, a gente começou a pensar muito sobre esses perfis, porque assim que eu criei esse perfil Português Fora da Caixa, eu comecei a pesquisar perfis que falavam desse assunto para saber como que eles funcionavam, né? E aí descobri que a gente continua no mais do mesmo há tantos séculos. E aí começou a minha elucubração, ai, que amor, um monte de gente mandando mensagem aqui. Saudade de vocês também, viu? E aí começou assim, não é possível que tantos séculos se passaram e a gente continua falando as mesmas coisas e negando os fatos concretos, né? Então, nessa reflexão, acabei envolvendo o André, que o André sempre pensou nisso, né? André, você sempre teve essa reflexão no seu trabalho de mestrado, de doutorado, na sua prática docente? Sempre, sempre, Gladys. Acho que minha relação com a língua sempre teve esse incômodo, né, com a ideia de que a língua é algo que ou você acerta ou você erra, é um negócio para você obedecer ou não. Isso sempre me incomodou, mesmo antes do curso de letras, sabe? E aí o curso de letras veio para, assim, ajudar a construir, assim, uma opinião sobre isso. E depois mestrado e doutorado que eu fiz na Unicamp e acabei sendo professor de produção de texto na universidade. Então eu lido com isso, assim, já há 10 anos, né? Com os alunos que entram da escola. E sempre pensei nisso. E na hora que eu vi você com o seu perfil e você falando que você queria fazer no Instagram, eu falei assim, nossa, mãe, que bacana, né? E a gente começou a bater papo, estamos aqui realizando essa live contra os polícia da língua. Contra os polícia. E vocês perceberam que a gente fez questão de cometer um pecado ortográfico no tema da live, porque realmente é uma provocação, né? É uma provocação, assim, para a gente dar uma chacoalhada nesse esqueletão aí que está de pé, né? Não tem músculos, não tem sangue, não tem nada e continua de pé esse esqueleto, né? Que adora estudar uma língua imutável, uma língua perfeita, idealizada, que não existe em lugar nenhum, né? Nem nos falantes, nem na modalidade escrita. Enfim, então é sobre isso que a gente quer falar hoje. Bom, a gente vai começar falando sobre os mitos, né? Eu selecionei aqui 3 mitos, assim, tem um monte de mitos, mas eu acho que esses 3 englobam vários outros submitos, né? E o primeiro mito, aliás, esse foi a minha primeira postagem no Instagram, é o mito "eu não sei português", né? Que a gente ouve de muita gente o tempo todo, de alunos universitários, de colegas de trabalho, de parentes, amigos. E aí é muito louco porque, assim, o aluno está fazendo letras, linguística, está na universidade, fazendo engenharia, fazendo qualquer curso e fala, nossa, eu não sei nada de português. Aí o mais louco é que a pessoa fala isso em português, né? Então, é uma coisa completamente nonsense, porque a pessoa, na verdade, se sente insegura porque não domina as regras de uma modalidade culta de língua que é super pequena,
mas a língua, ela domina, ela fala em português, escreve em português, se expressa em português, fala dos seus sentimentos, suas vontades, seus desejos em português, lê português, compreende, escuta, compreende pelo áudio, compreende pela escrita, porque lê, mas fala que não sabe português, né? E aí, isso daí esbarra para mim naquele grande equívoco que é confundir gramática normativa com a língua, né? A gramática normativa é assim, uma pequena célula. Eu estava falando para o André, como é que eu vejo a língua? A língua é plural, é um conjunto de milhares de células, como se fosse um organismo, nós, por exemplo, né? E cada célula dessa é um tipo de situação linguística, um tipo de fala, um tipo de regionalismo, um tipo de modalidade, um tipo de intenção de fala em determinado momento. Aí, dentre essas 300 trilhões, não sei quantas células, uma delas é a célulazinha responsável pelo construto de regras que normaliza, prescreve o bom uso da língua numa modalidade muito específica, que é a escrita, de preferência literária e tal. Então, é uma coisa micro. E aí você julga o organismo inteiro por uma única célula que tem uma única função, né? É triste. É triste. Você estava falando do mito Eu Não Sei Português, né? Ele sempre, não sei se você percebe isso, mas ele sempre aparece junto com o outro, que é o português é muito difícil. E aí vem o complemento, que é assim... É a língua mais difícil de todas. Não sei se você já ouviu isso na mesma expressão. Eu costumo ouvir isso na mesma expressão, assim, olha, eu não sei português, hoje em dia é muito difícil você achar, o português é uma língua muito difícil, é a mais difícil de todas, e hoje em dia é muito difícil você achar quem escreva o português bonito, correto, e aí é quase que a pessoa fala assim, né? Branco, hétero, aristocrata e não sei o que mais. Quase que ela diz isso. Só faltava falar isso. Só faltava falar isso. Assim. E aí, quando o André puxou esse do branco, de uma classe prestigiada, com grande poder aquisitivo, isso cai no terceiro preconceito, né? Que é o que se vende muito nesses perfis, que eu percebo, como também se vende em manuais, né? Não erre mais, 1000 erros de português para você evitar e se expressar bem e tal. O que está atrás desse, às vezes não está nem atrás, às vezes está escrito na capa, é que se você dominar a norma culta, ou melhor, essa norma padrão, que é essa norma idealizada que está nos manuais de gramática, prescrevendo o bom uso da língua, você vai ter ascensão social. Gente, isso daí é uma coisa assim tão absurda. Para nós que vivemos nesse país, a gente está observando que isso não é verdade, isso não tem nem nada de verdadeiro, né? As pessoas ascendem, sobem socialmente por uma questão, assim, por uma série de fatores e variáveis, e se esse indivíduo tiver na sua cabeça a nomenclatura gramatical brasileira e souber exatamente dizer que aquela oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de gerúndio, amém. Porra, esse cara vai ter um puta do emprego. Não tem nada a ver. Porque se fosse assim, essas pessoas da classe alta falariam um português castiço, um português literário, e não é isso que ocorre. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, esse é um mito bem, bem foda, porque faz com que a pessoa ainda se sinta culpada por não dominar essa norma tão culta, que até o professor Carlos Faraco, do Paraná, vai chamar de norma curta, culpada porque não domina essa norma curta e não sobe socialmente. Gente, não tem nada a ver um negócio desse? Não tem nada a ver? Eu não sei se é no livro do Baio, o preconceito linguístico, que ele diz uma coisa desse tipo, você que leu a versão mais recentemente, né? Na versão antiga, acho que eu li algo do tipo, olha, se por um lado o uso de um padrão linguístico está relacionado a determinadas situações sociais de acesso econômico ou acesso a serviços públicos sociais, por exemplo, né? Por outro lado, também é verdade que se tiver um fazendeiro que tem influência política
junto com deputados e vereadores e tal, não tem problema nenhum a variante linguística que ele vai estar utilizando, porque o que vai fazer ele ascender e conquistar poder é a questão financeira e não a questão linguística, né? Acho que ele diz isso em algum lugar. Sim, ele disse, eu até marquei essa citação aqui para ler, né, para vocês. É esse livro aqui, gente, que é ultra recomendável, é a edição nova, né, a primeira edição saiu na década de 90, e essa é ultra reformada, está bem mais robusta, e ele vai falar exatamente isso, né, que assim, o domínio dessa norma padrão não impacta em absolutamente nada se a pessoa não tiver acesso à saúde de qualidade, se não tiver acesso a uma moradia digna, se não tiver acesso a uma escolaridade que respeita esse indivíduo como ele é e onde ele está, se não tiver acesso aos bens de consumo e os bens culturais, enfim. Então, o fato de você saber as regras e saber que toda proparoxítona é acentuada, ou que o I tônico do hiato leva acento, mas o I que é de tongo não leva, gente, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Então, esse terceiro preconceito, esse terceiro mito, que se você souber a norma culta, você vai galgar patamares melhores na sociedade, vai ter um bom emprego, não tem nada a ver. Evidentemente que se você estiver numa situação de entrevista de trabalho e tal, você vai filtrar algumas coisas. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu adoro falar palavrão. Se eu estiver numa situação mais formal de linguagem, eu não vou falar. Se eu estiver numa banca examinadora ou no concurso que eu fiz para entrar na UFSCar, é evidente que eu me comportei de outro jeito linguisticamente, porque a situação pedia. Mas isso não quer dizer que, se eu conhecer as regras da língua e for assim top de gramática, por exemplo, gente, eu sei super reconhecer o predicativo do objeto direto. Mano, grande coisa, isso não é mudar em nada, sabe? É muito mais importante você conseguir concatenar as suas ideias na fala, concatenar as suas ideias no seu texto escrito e conseguir se expressar, é isso que conta, né? Se isso tudo fosse tão importante, olha que louco, né? Essa norma culta, ela é baseada, ou ela elege como a forma ideal de linguagem a forma literária. Estamos falando aqui de uma literatura mais enquadrada, né? Se eu citar aqui algumas obras do modernismo ou autores contemporâneos, eles não estarão lá no manual de gramática, né? Então, esse manual de gramática que tenta regir o bom funcionamento dessa variedade muito específica de modalidade de língua, modalidade de escrita, literária, antiga, né? Então, assim, se essa pessoa conhecer essas coisinhas, gente, isso só vai funcionar naquele pequeno nicho. E aí eu fico me perguntando, olha que louco, essas obras literárias desses autores, eu vou dar um exemplo de um aqui, Machado de Assis, por exemplo, que está lá, né, século XIX, como alguns trechos estão como exemplo de boa escrita. Eu tenho certeza que se a gente pedisse, se o Machado de Assis pudesse voltar aqui agora, se a gente pedisse para ele, ô Machado, analisa sintaticamente esse período aí e me fala quais são as funções de cada elemento da sintaxe. Reconhece o predicativo do objeto. Sabe? É a mesma coisa do Drummond. Drummond tem um poema super interessante que ele vai criticar justamente esse purismo linguístico que não leva a absolutamente nada. Então, os próprios escritores dessa língua, considerada a língua boa, não dominam esse trem, gente. Mas o que eles têm de tão espetacular? Eles sabem expressar o que eles querem expressar por meio da língua. Eu tenho uma pergunta. Isso tem a ver um pouco com a forma como as gramáticas eram feitas até determinado ponto, utilizando-se principalmente de um corpus linguístico, da literatura, dos cânones literários. Você que talvez tenha um pouco mais de conhecimento sobre isso, tem um pouco a ver com isso, assim? Gente, olha, tem tudo a ver. E aí é uma coisa assim que, sinceramente, é uma coisa assim que deixa a gente assim, tipo, não acredito. A noção de gramática, né, que a palavra gramática vem do grego e significa simplesmente a arte de escrever. Olha! Claro. Olha!
A arte de escrever. Já está marcado no nome que isso rege as leis de uma escrita literária, porque é a arte de escrever, né? Então, a língua como estética. Bom, então, olha onde a gente está, hein? A gente está na Grécia, no século IV antes de Cristo. Alô, câmbio! Quando eu falo que a noção de gramática normativa é mais antiga que o cristianismo, não é força de expressão, não é exagero. Então, olha só, a primeira gramática que efetivamente foi organizada, né, ela foi organizada muitos séculos depois, só em 1715, mas ela foi escrita no século IV a.C., é a gramática do Dionísio da Trácia, né? Trácia era uma região da Grécia. Esse Dionísio da Trácia, e aí eu brinco que é o Dionísio da Traça, porque é tão antigo que come o livro, né? Esse Dionísio da Trácia, ele organizou os conceitos gramaticais que os filósofos antes dele começaram a esmiuçar. Por quê? Os filósofos tentavam, na sua ânsia de entender a relação de linguagem e pensamento, eles começaram a analisar textos literários para tentar entender essa lógica, né? Ou essa lógica de quem veio antes, o pensamento ou a linguagem, como que essas coisas funcionam. Para vocês terem uma ideia, a noção de gênero nos nomes masculino, feminino e neutro, porque tinha o neutro, né? O português perdeu isso, mas até o latim tinha, a noção de gênero, de 3 gêneros, feminino, masculino, neutro, foi a primeira enunciação a respeito disso foi de Protágoras, antes do Dionísio da Trácia, tá? Aí veio as noções de caso, pronome oblíquo, pronome reto, do caso reto, sabe essas coisas que você fala caso reto, caso oblíquo? Isso é a noção de caso, que significa o quê? Quem que vem antes do verbo funciona como sujeito, quem que vem depois funciona como complemento. Noção de caso, os filósofos, olha só os caras que pensaram nessas coisas. Protágoras, Platão, Aristóteles e os filósofos do estoicismo, os estoicos. Esses caras, eles enunciaram categoria de caso, categoria de gênero, categoria de número, que as coisas vão para o plural, concordância nominal e verbal, flexão dos nomes, flexão dos verbos, voz, sabe aquela coisa da voz passiva e voz ativa? Os filósofos já tinham percebido. Só que esses filósofos começaram a escrever sobre essas coisas de um ponto de vista filosófico, para entender a relação linguagem e pensamento. Veio Dionísio da Traça e sistematizou a porra toda. E pensando nisso, quando ele fez essa sistematização, não era necessariamente para impactar no pensamento filosófico, mas era para impactar em quê? Na preservação da língua idealizada, cuja forma mais significativa era a forma literária. Foi aí que surgiu toda essa bagaça, que aí quebrou todo o negócio. Exatamente. Aí, quando ele escreve essa gramática, isso então começa a ser construído com qual objetivo? Qual é a expressão de linguagem mais perfeita e idealizada? A literária. Essa linguagem não tem anomalias, era dito assim, anomalias, que são os erros, que são os barbarismos linguísticos, que a gente hoje vê essas palavras assim, mas isso vem lá da Grécia Antiga, gente, é punk um negócio desse. Então, aí ele organiza essa gramática, elegendo essa modalidade de língua, que é uma língua escrita, modalidade escrita, literária, não era língua falada nem pelos gregos naquela época, porque a língua falada pelos gregos naquela época era aquela que tinha anomalias. Então, olha só, esse ideal de língua pura é a nossa herança, e isso vem impactar em toda a noção de gramática para o mundo ocidental. E aí, olha que louco, bom, aí entra o Império Romano, tal, latim na veia, nananã, aí chega até as línguas românicas, no caso o português é uma delas, só que a gente está com trilhões de anos depois agindo da mesma maneira.
culpando o indivíduo que fala a sua língua, que é o indivíduo que tem essa língua como língua materna, que se expressa super adequadamente na sua própria língua e dizendo para ele, você não sabe português. Gente, a gente está no século IV antes de Cristo, desculpa. Mesmo depois da gramática do português falado, né? Porque teve um projeto extraordinário que, na verdade, escrevia e descrevia, né? Não é que prescrevia, ela descrevia como que era o português falado em um monte de centros urbanos espalhados pelo país. Não teve, Gladys, esse projeto. Mesmo depois desse projeto, a gente... Sim. Exatamente, essa gramática do português falado virou o quê? Uma série de volumes da gramática do projeto NURC, né? O projeto realizado na década de 90, que significa Norma Urbana Culta. Foram eleitas 5 regiões brasileiras e, consequentemente, 5 capitais. Coletou-se um corpus imenso sobre isso, oral. Norma Urbana Culta, porque só foram gravadas pessoas de nível universitário falando a língua. E aí foi constatado o quê? Que a norma urbana culta dessa pessoa que ascendeu socialmente tem uma série de desvios da tal norma culta, norma curta, né? Curta, curtíssima, aquela que a gente tem como herança desde a Grécia Antiga, né? Então, se percebeu que, a gente tem alguma coisa errada, a gente vai continuar ensinando isso que não tem nada a ver com a vida real e nem com a modalidade de escrita, porque se a gente pegar trechos do Machado de Assis, trecho do Drummond, trecho do Mário de Andrade, até dos Lusíadas, a gente vai encontrar desvios de linguagem. Porque não se usa isso. É uma idealização de língua que beira, para mim, é uma coisa quase patológica, né? Eu idealizo uma língua que ninguém usa, que ninguém escreve, mas eu idealizo. E vou tentar ensinar meus alunos assim, e se eles não acertarem, eu vou dizer que eles não sabem português. Gente, não pode ser assim. E aí, a respeito desses livros que o André mencionou, a partir desses manuais que analisaram esse corpus gigantesco na década de 70, o Ataliba Teixeira de Castilho, que foi o grande coordenador deste projeto, escreveu a gramática do português brasileiro, para até deixar bem marcado que o português do Brasil é diferente do português de Portugal, é diferente do português de Angola, é diferente do português de Moçambique e diferente dos demais países que têm o português como língua oficial. Óbvio. As distâncias geográficas vão promovendo uma mudança na língua, ainda bem, porque a língua é viva. Senão, a gente teria aqui, analisando o Marcos Baio, que fala, né, que é aula de gramática ou é um necrotério, né? Porque a gente fica tentando analisar uma língua morta, porque não é assim que funciona, né? Eu acho que as aulas de língua portuguesa na escola me lembravam um cheiro de formol. Eu me lembro disso, assim, sabe? Aquele cheiro de formol, assim. Parece assim, tem até um quadro super bonito, né, de dissecação, que parece uma dissecação de cadáver, né? Você pega assim uma obra literária, um poema maravilhoso, e aí você não se ocupa nem um pouco de entender qual o sentido que tem aquele poema na época histórica em que ele é escrito, mas aí você então faz o quê? Classificação morfológica, retire todos os pronomes pessoais possessivos da blá blá, ou grife todos os substantivos próprios do blá blá blá. Aí tem a dissecação de cadáver, você disseca aquele texto e não aproveita a melhor parte dele, né? Que é a análise do sentido que ele tá tentando propor ali, né? E então parece mesmo que é um laboratório, aula de gramática, um laboratório de dissecar cadáver, né? E aí, isso, claro, que vai impactar onde? As pessoas acham português difícil, a aula de gramática insuportável, a pior disciplina que tem. Claro, vai ser isso mesmo, porque a gente continua se comportando como se a gente estivesse no século IV antes de Cristo. Ou seja, não faz o menor sentido. A gente já tem mais do que conhecimento científico suficiente para não fazer mais esse tipo de coisa, né? E a sociedade fica reproduzindo esse tipo de situação, fica dando força e valor
as instâncias que replicam essa conversa de que a língua tem que ser assim, tem que ser assado, né? E isso causa impactos terríveis nas pessoas, né? Você me disse que tinha um exemplo que você viveu, eu tive dois exemplos, eu tenho dois exemplos que eu costumo usar sobre essa situação, né? De como que esse tipo de compreensão da língua faz mal para as pessoas. Eu estava numa oficina uma vez, e a pessoa preenchendo um formulário sobre mim para fazer lá o cadastro, né, para consertar meu carro e tal, e a pessoa perguntando, e ela olhando para o formulário assim, me perguntou qual que é a sua profissão, eu falei professor, e ela já deu uma olhadinha assim de rabo de olho, né, não sei por que as pessoas olham meio estranho quando você fala professor, e a hora que ela perguntou de quê, eu pensei por uns 5 segundos do que eu ia falar, assim, né? Se era português, se era língua portuguesa, se era comunicação e expressão, que se eu falar isso ela não vai entender. Eu falei português. Na hora que eu falei português, ela fez assim, ó. Ela tava desse jeito. Ela fez assim, ó. Eu preciso falar agora. Ela falou assim, eu preciso tomar cuidado para falar tudo direitinho. Ela silabou a frase dela, porque eu era professor de português na frente dela. Gente, olha o trauma, né? O trauma que a pessoa tem. Mas tem tudo a ver com o título dessa live, né? Que é os polícia da língua. Não é à toa que as pessoas têm essa reação quando a gente fala que é professor de português, porque provavelmente em toda a sua vida escolar dessa pessoa, ela viu o professor dessa forma e o professor se comportou na escola dessa forma, né? Como um polícia da língua. E aí é evidente que isso está disseminado. Então, a gente precisa trabalhar muito, muito, muito para tentar mudar esse cenário. E é muito louco, porque em 1996, olha, faz tempo, hein? Em 1996, ocorreu a primeira edição dos Parâmetros Curriculares Nacionais. É um conjunto de livros. O que são os parâmetros curriculares nacionais? Então, a partir de 96, aí a edição de português para o ensino médio, eu acho que foi em 98, se não me engano. Então, eles construíram esse livro, né? Eles que eu digo assim, a expertise da academia brasileira. Então, no caso, o pessoal de ciências fez o de ciências, de matemática, português, e assim sucessivamente. Então, o que se colocou naqueles livros ali? Colocou o quê? Quais são os parâmetros? O que deve reger, o que deve orientar o ensino da língua no ensino fundamental, ciclo 1 e 2, ensino médio. O ensino de ciências, de matemática e todas as disciplinas, né? Então, não é um livro que fica dizendo, você tem que dar plural de substantivo composto, coletivo, verbo, conjugação. Não, se alguém for buscar isso lá, não vai encontrar. O que tem lá? Orientação, uma estrutura que tenta orientar, tipo o GPS, né? O professor para o ensino de português nas escolas. E ali está, desde 96, está escrito com todas as letras. O ensino de língua materna deve ter como objetivo ensinar a usar a língua e não ensinar sobre a língua. Ensinar sobre a língua é o que eu faço nas minhas aulas de português na faculdade, porque os meus alunos serão professores de português. Então, eu tenho que falar para eles dos bastidores, o que está por trás, por que aquilo é assim, por que esse treco é assado. Agora, se eu estou lá na linha de frente, ensinando meus alunos do ensino fundamental e médio, eu tenho que fazer o que com eles? Eles têm que ter competência linguística para usar todas as possibilidades que a língua oferece, inclusive a culta, mas não só ela. Então, isso está escrito lá desde 96. E se isso é o parâmetro curricular nacional, um documento oficial, publicado pelo Ministério da Educação na década de 90, por que isso não é respeitado? E aí vem o que o André falou, há uma pressão social incrível para que se ensine gramática. Os pais dos alunos reclamam com o professor se ele não faz isso. Os livros didáticos, se não tiverem isso, eles não são adotados. Alguém se lembra daquele escândalo do livro didático que ensinava o português errado, lá na época que o Lula era presidente? Você lembra desse escândalo? Olha o livro de português que ensina a falar o plural errado e tal. Lembra desse tipo de doideira? Sim. Mas ó, foi super importante você citar os parâmetros, Gladys, porque tem uma coisa assim que as pessoas talvez não se perceberam ainda, que é assim, né?
a pessoa que vende a ideia de que se você aprender a gramática normativa da língua portuguesa, você vai se dar bem no Enem, por exemplo, essa pessoa está vendendo uma ideia extremamente equivocada, porque o Enem ele se baseia nesses parâmetros que buscam outra coisa. Inclusive, assim, o Enem ele foge tanto, ele tenta, né, as provas do Enem de linguagens e códigos de língua portuguesa tentam tanto fugir dessa ideia de língua como algo que você tem que acertar ou errar, como certo e errado, como gramática normativa, que eu entendo que a pessoa que entende a língua assim, a chance dela ir muito melhor na prova do Enem é maior do que a pessoa que acha que a língua é um conjunto de regras que ela tem que obedecer. A prova tem vários exemplos disso, né? Eu vou pegar um aqui que eu me lembro de cabeça. Um texto em que noticiava um juiz, olha só, da esfera jurídica, eu peguei esse exemplo à toa, em que um juiz escreveu uma sentença para dar ganho de causa para uma pessoa lá em linguagem coloquial. Ele fez isso por dois motivos. Primeiro, para facilitar o acesso das pessoas que estavam pedindo justiça naquele momento. A pessoa consegue entender o texto jurídico que está dando ganho para ela, né? E para provar que você não precisa de uma linguagem de um juridiquês específico para poder escrever uma sentença. Esse é o tipo de coisa que cai na prova do Enem, né? E isso é tão importante e aí é tão forte, né? Que é por isso que o Enem vem sendo combatido, por isso que ele vem sendo destruído e desconstruído, né? Porque ele faz aparecer em suas provas reflexões como aquele texto que trouxe a linguagem utilizada pela comunidade LGBT, o Pajubá, que foi outro escândalo, né? Então, não é à toa que o Enem está sendo desconstruído, que a cada ano tem menos inscritos, que ele vem sendo quase que abandonado pelo Ministério da Educação, né? Isso é reflexo, ou seja, se você tem uma prova como o Enem, que ela serve para você acessar as universidades públicas do país, e ela trata a língua dessa forma, não como certo e errado, é preciso combater isso, porque você precisa colocar ali uma barreira. Se a língua não é a barreira, a gente precisa criar uma barreira, né? Então, isso tem tudo a ver com uma reflexão que o Marcos Banho faz no livro Preconceito Linguístico, como também faz na introdução da gramática pedagógica que ele produziu, um volume assim, de mais de 1000 páginas, e que ele vai dizer assim, a quem serve essa crença? Né? Para que a gente precisa reforçar o tempo todo e dividir o mundo em duas partes. O que sabe é norma culta e o que não sabe. O que não sabe não vai ascender socialmente, o que não sabe não passa na prova, o que não sabe não passa no concurso, o que não sabe se é burro mesmo, você não sabe, como é que você vai? Então você vai ser sempre um fodido. Não tem nada a ver. Talvez seja interessante que a população se sinta assim. E aí vem uma questão que nos motivou muito a fazer essa live, que incomoda ao André e a mim, que tratar a língua dessa maneira é extremamente injusto, porque você está julgando um todo, um organismo plural, por meio de uma única célula, que é a gramática normativa, que rege o funcionamento da norma culta de textos literários escritos. A língua é muito mais que isso. Número 2, a outra coisa que nos incomoda, é a sensação que o falante fica por não saber esse trequinho, essa célulazinha. Ele se conhece todas as outras do organismo, mas como ele não conhece essa, ele se sente burro, ele se sente incapaz, ele se sente incompetente. Ele acha que ele não vai ter sucesso profissional, porque ele nunca soube fazer uma análise sintática e identificar qual que é o transitivo, o predicativo. Adoro o predicativo do objeto. Meu Deus do céu, eu vou confessar nessa live, eu não sei identificar, eu não sei. Ou então aquela coisa insana, que é fazer o aluno entender a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Você fica horas ensinando um trem desse. Aí a grande pergunta, e olha, essa pergunta eu vou fazer aqui, mas um aluno do 6º ano fez para mim quando eu dava aula no ensino fundamental em Campinas. Eu estava justamente ensinando análise sintática período simples. Isso era 1990. O aluno levantou a mão. Bom, naquela época, 6º ano, eles tinham 12 anos. Então, ele disse assim, professora, por que eu tenho que aprender isso?
Aí é aquela hora que o professor pensa, Fica branco. vasculha no seu cérebro e não acha a porra da resposta, porque não tem. Não tem resposta. O que eu ia dizer para ele? Não, porque se você reconhecer o predicativo do objeto direto, você vai ter muito sucesso profissional. Você vai conquistar a mulher dos seus sonhos, você vai ter uma vida plena. Não tem nada a ver. É legal saber. Agora eu quero dizer uma coisa. Isso não quer dizer que eu não goste do manual de gramática, o que eu não respeite e que eu não goste de fazer isso. Eu adoro análise sintática, eu adoro ficar especulando, eu adoro o manual de gramática, adoro saber como eles fizeram aquela descrição daquela língua. Mas eu faço isso por pura especulação e prazer linguístico, porque eu sou linguista. Aquilo, para mim, é uma fonte de consulta. E eu também vou refutar a coisa que está ali, eu vou gostar, eu não vou concordar, porque eu tenho o cérebro para dizer, não, isso não está bem explicado, isso não tem nada a ver com o que ele está falando. Tem um monte de exemplo que nega tudo que está aqui. Ok, mas tudo bem, acho legal, eu me divirto fazendo isso. Agora, se eu estou como professor de ensino fundamental e ensino médio, gente, o meu maior dever, meu maior compromisso, e é um compromisso político, mais do que tudo, é dar um instrumental linguístico para esse indivíduo ser capaz de agir socialmente. E para isso ele precisa da linguagem. Ele precisa saber ler textos diferentes, entender, para poder se pronunciar, para poder argumentar a seu favor, se ele estiver sofrendo algum tipo de injustiça social. Enfim, eu preciso munir esse indivíduo desse instrumental linguístico. E a norma culta também está aí no meio, mas não é só isso, é todo um conjunto de coisas, né? Que faz até parecer insano essa divisão que as escolas propõem de uma disciplina que é literatura, outra é gramática e outra é redação. Cara, tudo isso é uso de língua. É esclerosado. Olha só, foi nessa idade que eu tive trauma de análise sintática, viu? Foi na 5ª série que eu fiquei traumatizado e nunca mais consegui gostar de análise sintática. Culpa da professora, provavelmente. Deixa eu dar um outro exemplo, porque assim, isso é tão esclerosante que o mesmo aluno que acha que ele não sabe falar a língua portuguesa, que ele não consegue escrever um bom texto, é o aluno que fala assim, eu sinto dor quando eu vejo alguém falando menos. É o mesmo aluno. Uhum. Ele tem preconceito linguístico e ele fala que ele não sabe falar e não sabe escrever. É muito esclerosante isso. Assim, olha só o que esse tipo de compreensão social sobre a língua promove nas pessoas que falam a língua. Assim, Uhum. é muito louco. Não dá. E aí eu passo, Gladys, assim, eu passo toda uma primeira parte das minhas disciplinas desmistificando os alunos para dizer assim, olha, a língua não é uma questão de certo e errado. Só que depois que você faz isso, você tem que mostrar para eles, então eu me apego em quê para poder decidir como é que eu vou escrever e como é que eu vou falar. Né? E aí são outras questões. São questões de interlocução, são outras perguntas que você tem que fazer, né? Quando você vai lidar com uma enunciação, seja ela falada ou escrita, a gente já faz isso intuitivamente nas nossas conversas cotidianas, mas você pode criar conceitos e instrumentalizar as pessoas para elas conseguirem lidar com a língua de uma forma mais humana, para conseguirem entender que a língua é uma questão de interação e a decisão se você vai chegar próximo ou não de utilizar uma língua portuguesa padrão, ou mais próximo da padrão possível, ela vem depois que você tem consciência de outras coisas, que é para quem você está falando, por que você está falando aquilo, o que você quer com aquilo que você está falando ou escrevendo, né? É uma decisão utilizar a língua portuguesa padrão, mas é uma decisão a posteriori. Né? Assim, é isso que é muito doido. Assim. E eu acho que quando as pessoas conseguem lidar com a língua dessa forma, elas se sentem melhor, eu acho, como seres humanos, sabe? Eu acho que tem Sim, uma questão de humanidade aí. Sim, melhores como seres humanos e seres humanos ativos, social e politicamente, capazes de ler uma lei e entender, capazes de ler uma informação que está presa no elevador de um centro médico e entender o que está ali, capaz de ler, capaz de ouvir uma manifestação de um jornalista ou de um político e entender tudo que está por trás daquela fala. Então, se a gente não instrumentalizar os alunos assim, qual é o nosso papel como professor de língua em sala de aula? Eu fico sempre me perguntando, né? E antes de parecer que eu estou criticando os professores do ensino fundamental e médio, eu faço a minha culpa aqui, porque eu sou professora de um curso de licenciatura desde 98.
Então, eu digo, se as coisas continuam assim, eu, como professora de um curso de licenciatura que forma professores de língua, estou errando redondamente. Eu e meus pares. Onde estamos falhando se os professores que saem dos cursos de licenciatura em letras continuam agindo da mesma forma, desde o Dionísio da Traça. Então, nós, como professores de ensino superior de uma licenciatura, estamos errando em alguma coisa e a gente precisa melhorar isso. Porque esse pensamento sobre a língua, o certo e errado na língua, o pode e não pode, ele não aconteceu sozinho, não é geração espontânea. Você deu um cuspe ali, nasceu aquele pensamento sobre... Não, isso vem de muito tempo e está instaurado na sociedade de uma maneira assim que a gente nem imagina, né? Como todas as outras formas de preconceito, o preconceito linguístico também, ele está lá dentro, tão dentro que você nem sente que tem, e de repente você tem, né? E aí, quando o André falou disso, né, de que o próprio falante, sem ele perceber, ele já faz a sua seleção, né? Bom, eu estou numa situação assim, mais formal, menos formal, mais tranquila, menos tranquila, então eu vou modalizar minha língua, vou falar mais isso, menos aquilo. Isso é natural, automático. E aí eu queria emendar isso com a noção de aceitabilidade e adequação, né? Porque a questão que fica aqui, talvez as pessoas que estão nos assistindo possam perguntar então não existe erro? Então não existe erro? Existe erro, claro que existe erro. Eu já recebi um xingamento agora de pouco aqui, quando eu divulguei a nossa live num grupo, de um grupo de cientistas, inclusive, né? Eu falei assim, olha, estou divulgando a live, vai começar e o título tá lá, né? Contra os polícias da língua lá, né? E eu expliquei, olha, nós vamos falar sobre os perfis policiais da língua no Instagram e tal. E aí uma pessoa já disse assim, o que vocês querem dizer com policiais da língua? É aquela pessoa que se preocupa com falar e escrever corretamente, ou seja, ela já ficou meio incomodada com a situação. Assim, né? E isso que você está falando, Gladys, tem a ver com aquele desafio que eu queria propor para a gente, assim, sabe? Como é que a gente pode falar disso sem utilizar termos que tratam a língua dessa forma, né? Norma, regra, correto, errado. O que a gente pode utilizar? Eu fiquei aqui fazendo esse exercício, sabe? Não sei, assim, ao invés de norma, eu gosto do termo padrão. Eu não acho ruim o termo padrão, sabe? As coisas têm padrão, tudo tem padrões, né? Uhum. Agora, se existe o padrão, existe aquilo que não é padrão, aquilo que varia, aquilo que é diferente. Então, isso é bacana, porque ao mesmo tempo que a ideia de padrão dá uma ideia de que olha, existe ali algo que é mais estável, que é utilizado de forma um pouco mais homogênea em determinadas situações, mas também existe aquilo que varia, aquilo que espalha, aquilo que diverge, né? Eu acho que padrão é uma boa coisa para se utilizar ao invés de norma. Eu odeio o termo norma, eu não gosto. A dona norma, sabe? É um negócio que me incomoda. A dona norma. Então, a respeito do erro, né? Então, é claro que existe o erro. Mas aí, a coisa que eu queria chamar a atenção é assim, né? Se a gente vê um texto escrito com um erro ortográfico, a gente fala assim, nossa, erro de português? Aí o erro é de acentuação, erro de português? Aí o erro é de regência verbal. Nossa, errou o português. Então, tudo é português. Só que português é a língua toda, é o nome que dá esse organismo plural. Então, aquele erro é um erro de grafia. Aquele erro é acentuação. Aquele erro, fugiu aqui a regra da norma padrão de regência. Regência. Então, está no nível da sintática, da análise sintática ou a sintaxe, né? Mas, assim, qualquer coisa que a gente veja que foge, a gente já chama de erro de português. Erros de português para cá, erros de português para cá, o certo e errado do português pode ser o certo e errado na ortografia, pode ser o certo e errado na acentuação, pode ser o certo e errado na pronúncia das palavras, errou a sílaba tônica, tipo rubrica e rúbrica, né? Mas não é erro de português, é erro de ortografia no português, entendeu a diferença? Assim, é uma coisa micro e a gente tem que, aquela coisa é micro, a gente tem que dar o valor micro para aquela coisa, né? Às vezes a gente pega, por exemplo, redação de aluno, que você deve corrigir muitas, né, André, porque você dá aula de comunicação e expressão, e aí muitos professores falam, né, eu começo a ler o texto e não consigo porque aqueles erros de ortografia ficam gritando. Às vezes você tem erros de ortografia, mas não é que você já ouviu isso?
Você tem erro de ortografia, sim, mas aquele texto tem uma lógica de pensamento, tem um encadeamento de argumentos tão bem feito, é tão coerente, é tão coeso, que aquele erro de ortografia é um mosquito, que você pega, marca ali e fala, ó, é o seguinte, aqui ó, o padrão diz isso, beleza, beleza. Mas o mais importante ele acertou, que é organizar suas ideias. Isso é muito mais difícil de ensinar, inclusive. Falar para o aluno que aquilo é com 2 S, é com C cedilha, é pinto. Mais difícil é ensinar o cara a pensar com um raciocínio lógico dedutivo. Então, aí tem uma inversão de valores, né? Você sobrevalora uma coisa que é um mosquito no texto, a ortografia, a acentuação, a separação de sílaba, no final da linha, e subvalora aquilo que realmente é o mais importante. Isso não quer dizer que a gente não vai corrigir a ortografia, lógico que vai. Os meus alunos que estão aqui assistindo, que foram meus alunos de IC, iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, sabe muito bem que eu sou muito pentelha na revisão linguística e gramatical do texto final do trabalho. Sou ultra pentelha. Mas você está na esfera acadêmica, tratando de um texto acadêmico, em uma esfera específica que tem um determinado objetivo, né? Agora, aquele cara que está xingando, a pessoa que botou uma vírgula diferente numa conversa de WhatsApp, aquilo é sacanagem, né? Aquele lá, vou falar para você. Né? Aí eu queria que você explorasse essa ideia das esferas, André, porque aquele post que a gente viu dos erros de português no WhatsApp é dose. Terrível, terrível. Esses perfis enlouqueceram, assim, né? Porque não basta só... Tá, eu até entendo os perfis, que é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, antes mesmo de existir Instagram ou Facebook, que são as editoras ou escolas que vendem cursos de gramática normativa, língua como certo e errado, para concurso, porque os concursos pedem isso ainda, né? Esse é um outro ponto que a gente tem que falar depois. Por que os concursos estão pedindo isso ainda? Atendo esses perfis, tal, eles estão vendendo um produto para um público que está interessado em prestar um concurso, que está pedindo aquilo, né? A língua é assim, a língua é assado. Mas os perfis enlouquecem, né? Eles começam a falar mal das pessoas que usam a língua de um determinado jeito no WhatsApp, sendo que tem que utilizar de outro, que não é o português correto, é o português errado. Isso é muito doido, né? Por quê? Porque não se consegue pensar na língua de forma interativa. A pessoa está utilizando qual ferramenta, com qual intenção, para quem, para falar o quê, por quê, né, que ela está fazendo aquilo. Então, as decisões que ela vai tomar com vírgula, concordância, colocação pronominal, dizem respeito a essas perguntas e não a uma ideia de língua que é certo ou errado. Tem a ver com a esfera que ela está inserida, com o gênero que ela está utilizando para falar ou para escrever, né? Incomoda demais esses perfis e, assim, na hora que você buscar um no Instagram, vai começar a aparecer uns 50 e todos eles têm muitos seguidores. Essa foi outra coisa que assustou a gente. Assim, né? Esses perfis, eles têm muitos seguidores, eles ficam replicando essa ideia de uma língua, assim, que é uma ideia estrutural, né, Gladys? Eu não sei, assim, é difícil fugir dela, assim, é como... Eu estava até falando outro dia, está muito recente a disseminação desse conceito de racismo estrutural, né, que está circulando, que é esse conjunto de práticas institucionais, históricas, sociais, né, que vão, assim, colocando um grupo social em detrimento de outro, vão criando disparidades e divergências, isso muito ligado à questão racial, né? Eu fiquei até pensando que existe uma espécie de gramaticismo estrutural, assim, que assim, parece que ele está dentro da gente o tempo todo, assim. Você fala de língua portuguesa, a pessoa já está dentro do gramaticismo estrutural. Já entra dentro daquela bolha, assim, é muito louco. Antes dos algoritmos existirem, já existia a bolha do gramaticismo estrutural, assim. É impressionante. Não, adorei esse termo do André, gramaticismo cultural, porque parece estrutural, porque parece isso mesmo, né? É muito doido, assim, e é difícil fugir disso. E eu acho que é grave, porque a gente estava falando dos concursos, né? A esfera jurídica, que geralmente onde esse tipo de concurso acontece, ou seja, acertar a acentuação, acertar a morfologia, acertar a concordância, né? Essa esfera jurídica é uma esfera essencial para a nossa vida, é onde a gente consegue justiça, é onde as coisas estão assim, organizadas na sociedade. Se a justiça não funciona para todo mundo, se as pessoas estão excluídas da justiça por conta da língua, esse gramaticismo estrutural é muito perigoso, né?
Aí dá no quê? Dá Sim. desse monte de Deltan Delano fazendo PowerPoint esquisito, dá desse monte de juízes julgando de forma Uhum. estranha, né? É uma esfera que eu acho a mais complicada e a que está mais imersa no gramaticismo estrutural, assim. Acho muito, Sim. é, Sim. muito estranho, assim. Porque, assim, aí volta a minha pergunta, né? A quem beneficia A quem esse beneficia. apartheid linguístico, né? Quanto mais eu me fecho numa língua idealizada falada por meia dúzia de Illuminati, eu excluo todos os outros, que não se sentem bons o suficiente e, portanto, não contam para grandes tomadas de decisão, né? Então, não tem como a gente falar de língua sem que isso não tenha um impacto político, porque tem tudo a ver, né? Isso daí tá a relação entre língua e pensamento, língua e política, língua e sociedade está assim como a gramática está lá desde os gregos, né? Então é importante que a gente lembre isso também, né? A Eu pessoa que sabe para quem falar, o que ela quer falar, por que ela quer falar, ou escrever, né? Ela é mais perigosa do que uhum, uma que sabe identificar o predicativo do objeto. A verdade é essa, assim. Ela é exatamente, uma pessoa exatamente, politicamente engajada, porque ela entende as relações engajado, sociais, né? E ela sabe que as exatamente. relações sociais se dão pela língua, assim. Então, eu acho que o gramatismo estrutural tem a ver com isso, sabe? Com excluir as pessoas Uhum. de entrarem no debate que é importante. Exatamente. E uma coisa assim, outra coisa que é um grande paradoxo a gente continua a usar o manual de gramática como sendo o grande repositório do certo e errado na língua toda, a arte do bem escrever, quem domina isso vai ter isso, quem domina aquilo vai ser feliz, vai dar, ter emprego, vai dar. Bom, só que, por incrível que parível, no manual de gramática, a unidade maior de análise é a frase solta, o que é pior. Não é o texto e não é a frase dentro de um contexto, que é o texto dentro de um contexto sócio-histórico, blá, blá, blá. Não, frases soltas. Então, você picota palavras, picota funções sintáticas, classifica, picota e classifica, picota e classifica, picota e classifica. O lugar que você chega num ponto um pouquinho maior e no período composto, que você vai classificar em coordenadas e subordinadas, aquela loucura. E só. Então, como que você vai conseguir desenvolver a sua competência linguística toda e ter um puta desempenho político e social na sua sociedade se você passou 11 anos escolares tendo como aula de português o quê? O ensino da norma culta na gramática normativa, que tem a frase comunidade maior de análise, você nem consegue desenvolver o seu pensamento, porque a frase é curta, é pequena, você não desenvolve, você desenvolve por meio de textos escritos e orais. Então, isso é um grande equívoco, de novo. A gente não está preparando os indivíduos para ser plenos do ponto de vista linguístico na sociedade brasileira, agindo dessa forma. A gente só reproduz o mesmo erro. Então, quando a gente vê os alunos do ensino médio chegando na universidade e a gente comenta assim, eu não comento isso, porque eu acho uma puta injustiça, mas eu ouço muito, nossa, os alunos estão cada vez pior, né? Eles não sabem nada de português. Nossa, olha os erros de redação, como assim? Não, não, não. Gente, O tempo todo. O tempo todo. sabe? É o tempo todo. Ora, O tempo todo. se os alunos estão assim, ao final de 11 anos escolares, se eles não sabem nem produzir os textos e nem entender qual o efeito de sentido produzido por aqueles textos, e ainda não sabem classificar o predicativo do objeto direto, caraca, nós estamos errando em tudo, então, né? Porque aí eu fico pensando, bom, se o ensino ainda é baseado na gramática como a grande coisa que se faz aula de E português, nem isso o então os cara caras acerta. Pô, os caras vão sair do ensino médio sabendo pra caceta essa porra toda. Só que não. Então, assim, Só que a não. gente nem resolve uma coisa e nem outra. Exatamente. Entendeu? A gente tá fazendo o que é para ser feito, que é Posso, ensinar a usar a língua em toda a sua plenitude, posso né? confessar uma E coisa? fazer, claro, e fazer o indivíduo funcionar bem em todas essas esferas que o André mencionou, né? Eu já tive a curiosidade, a intenção, lógico que eu nunca ia conseguir fazer isso, né? Mas de fazer uma pesquisa com os textos dos professores da universidade, assim, né? Porque eles falam muito mal dos alunos que entram, não sabem escrever português, escreve errado e tal, mas eu já tive a curiosidade
de repente, se fosse possível, pegar todos os e-mails institucionais que são escritos, ou um corpus específico, para analisar os textos dos professores. Sabe? Sim, Eu já tive essa não, curiosidade. olha, não, olha aqui, E eu André, acho que mas se você... ia ser o mesmo resultado da gramática do português falado, sabe? A gramática do português brasileiro, É, assim, do tipo, olha, essas é, pessoas que são o padrão urbano curto não obedecem à norma curta, né? Eles falam sim, outro porque tipo de essa padrão. norma curta... porque a verdade é que essa norma curta não existe em lugar nenhum mais. Não existe, não está mais nem na literatura que a gente produz, entende? Então a gente continua num É muito doido. idealismo, uma coisa louca. A, a, a norma urbana padrão que se fala no Brasil hoje não é isso que está na gramática. A gente continua falando coisas que não estão na gramática. Olha, uma coisa que eu acho assim, eu vou dar um exemplo aqui, né? Porque para dar uma aterrissada e não parecer que a gente está super viajando, né? Mas coisas, por exemplo, que estão nos manuais de gramática e coisa que se corrige muito, por exemplo, a regência verbal. Né? A regência verbal é um puta do mistério, né? Todo mundo fica pensando que o problema está na crase, o problema está na regência, né? Verbal e nominal. Bom, qual que é a preposição que aquele verbo precisa? Primeiro, o verbo precisa de preposição para chegar ao complemento? Sim ou não? Não sei. Se sim, qual é a preposição? Porque às vezes é em, às vezes é para, às vezes é a, de. Então, o BO é grande. Bom, e aí a gente tem a máxima do assistir, o verbo assistir tem duas regências. Isso está escrito em todos os manuais, em todos esses e-books que estão vendendo sobre coisas, né? É assim, um dos primeiros exemplos. Aparece né? em todos os Verbo perfis. assistir. Aparece em todos os perfis. Sim. Todos os perfis. Eu assistir alguma coisa, objeto direto, transitivo direto, é quando, sem preposição, é quando você cuida, assistiu o doente. Tem até esse exemplo clássico, né? A enfermeira assistiu o doente, assistir no sentido de cuidar de. E quando você é espectador, você assiste a um filme. Bom, a verdade é que no Brasil a gente não sente a necessidade dessa preposição, essa preposição é forçada, a gente assiste o filme, a gente assiste o futebol, a gente assiste o show, a gente é tudo sem preposição. Mas vai estar lá que tem que ter preposição, vão indicar que aquilo é um erro, etc. e tal. Agora, eu vou contar uma que é top. Top. Quando a gente, e aí, uma coisa que é incrível é que isso tem um manual de redação da Folha de São Paulo, tem um manual de redação do Estado de São Paulo, né? Que é um repositório de todas as coisas, todos os erros que você não deve cometer quando você for jornalista nesse jornal escrever texto. E lá está claríssimo que o assistir, está claríssimo, o verbo assistir pede preposição quando significa ser espectador de. Bom, aí, no mesmo jornal, tem texto assim. A partida entre tal e tal foi assistida por milhares de pessoas. Isso tudo bem, isso pode. Agora, olha que louco. Se o verbo é transitivo indireto, não existe voz passiva. Porra! Só existe voz passiva com verbo transitivo direto. Por quê? Vou explicar aqui de um jeito mais fácil, tá? Preciso de dinheiro. Eu não posso dizer de dinheiro é precisado. Por quê? Tem a preposição na frente, me impede. Porque na regra, tem outra regra que diz que não existe sujeito a registro de preposição. Agora, se eu disse assim, eu ajudei o André foi ajudado por mim. Dá certo, porque ajudar é transitivo direto. Precisar é transitivo indireto. Então, não existe voz passiva de verbo transitivo indireto. Aí, olha que louco. Quando transformam assistir em voz passiva, ele é transitivo direto. Então, a verdade é, na estrutura mental da nossa língua portuguesa falada no Brasil, o assistir não tem sentido mais usar com essa preposição. Porque se você consegue transformar na voz passiva, já mostra que a gente não sente isso como transitivo indireto. E aí, no próprio jornal, como o treco está na voz passiva, ninguém percebeu. Olha que louco Da isso, onde que vem entendeu? essa força, né? Da onde que vem essa força que fica forçando? Não, tem que usar, assistiu ao filme, tem que usar a crase depois de assistir. De onde que vem essa força, né? Muito doido que ainda existe essa força muito tão doida, forte, né? Ela é forte, doida. muito grande, Sim, assim. muito doido. Sim, as pessoas reclamam e muito xingam. doida.
Porque tem, por exemplo, quando a gente vai ver, por exemplo, a sequência de regras da concordância verbal, o sujeito deve concordar com o verbo deve concordar com o sujeito, né? Que é assim na gramática tradicional. Aí a gente vai ver os exemplos de verbo posposto, né? O verbo vem depois do sujeito, o sujeito vem depois do verbo. E a tendência no português do Brasil é, quando o sujeito vem depois do verbo, é não concordar. E isso está, inclusive, em textos jornalísticos. E aí tem lá uma puta de uma regra falando isso, blá, blá, blá. Assim, nesses manuais dos 1000 erros para evitar, o manual do Estadão, o manual da Folha, mas aqui. Aí você vai pegar um trecho da gramática do Celso Cui e do Lindley Sintra, que está dizendo o seguinte: a tendência no português do Brasil é que, então já está se aceitando, o gramático está sendo mais flexível do que esses manuais. Tá? E aí tem um exemplo, vários trechos dos Lusíadas de Camões, Lusíadas, tá? Que quando o sujeito está posposto, não concorda. Então aí você vai ver, por exemplo, trechos dos Lusíadas, que foge essa porra toda, Machado de Assis, Drummond de Andrade. Então, quer dizer, nem essa literatura que eles dizem que tem uma norma idealizada, nem ela é assim. Onde está essa norma que esses caras falam? Não existe em lugar nenhum mais. Mas a gente continua idealizando como se a gente fosse os gregos do século IV a.C. Eu achava que isso ia diminuir, mas parece que aumentou, sabe? Achei que o último grande guardião seria o Pasquale, da TV Cultura. Mas não, parece que de lá para cá, com as redes sociais, isso aumentou. Tem um monte de gente divulgando esse tipo de ideia. E aí seria interessante, por exemplo, se eles quisessem expor essas regras que está no manual de gramática, tudo bem, mas comenta, discute, problematiza, faz a pessoa pensar um pouco, reflete, aí acho que teria um sentido, né? Agora eu vejo, por exemplo, os posts que vocês viram, né? Mandei para vocês também, que simplesmente é quase uma cópia da página do manual, sem qualquer reflexão, sem qualquer discussão, sem qualquer adendo. Então fica uma coisa assim, gente, estão reproduzindo a gramática normativa no Instagram, então é isso agora? É isso. E as pessoas continuam acreditando que elas são péssimas, vão para o inferno se elas começarem a frase com o pronome oblíquo. Mas, ó, vamos deixar bem claro, né? Parem de acreditar que vocês vão se dar bem na vida seguindo esse tipo de coisa. Não vão se dar bem. Não tem como, assim, não tem como, ao contrário. Não é por aí, Comecem... né? Não é por aí, pelo amor de Deus. Acho que essa E assim, esse é um ponto. E o outro ponto é a questão do preconceito e da exclusão, né? E a gente tem um exemplo aqui na live de hoje, né, Gladys? Eu não sei se já é o momento de falar sobre isso, né? Acho que você podia, você podia falar sobre isso. Então. Eu queria que você convidasse a Joyce. Então tá bom. Joyce vai sair do modo intérprete. A gente, organizando essa live, teve a felicidade de ter a Joyce para interpretar em Libras, né, o nosso bate-papo. Ela é linguista também, né? Se formou, tem formação na área e nos contou um pouco sobre o que é esse universo dessa ideia de língua padronizada, correta, né, para a pessoa que é surda, entende a língua pelas libras, né, por libras e vai tentar escrever isso. Então, assim, a gente queria pedir, isso vai ser um pouco o encerramento da nossa live, né, Gladys? Depois a gente vai encerrar. Sim. E tal, mas assim, uma das últimas coisas é que a Joyce possa falar isso, né, para os espectadores. Aí eu não sei se ela vai falar em Libras, se ela vai falar em Libras e oralmente, vai ser com ela aí, né? Vamos deixar ela fazer a reflexão dela. Joyce, obrigada pela sua presença e participação. Sensacional, Joyce. Você, nossa, vai fazer toda a diferença agora o que você vai dizer. Ai, vamos tentar, né? Eu que agradeço, acho que foi muito, muito bacana essa participação. Eu olhei aqui que tinham vários participantes surdos, vários colegas surdos entraram, inclusive uma fez um comentário aqui, a Thalita, queria agradecer, não sei se ela continua aqui, mas eu acho que essa é uma discussão super importante de começar a adentrar, né, no campo de estudos que envolvem principalmente a educação de surdos, né? Então, hoje a gente tem uma questão assim que passa
uma parte por formação, e a Gladys explicou isso muito bem, falou isso de uma maneira brilhante, que às vezes a gente assume essa meia-culpa, né? E o problema, às vezes... ela falou assim, estou aqui sim, a Thalita. Então, eu acredito que a mesma situação que a gente vivencia, né, com essa questão das polícias do português, e que são reconhecidos pelos próprios falantes do português, a gente também vive isso com os surdos, né, no caso. Mas aí, no caso, não são eles os polícias do português, eles mesmos se policiam, né, e falam, eu não sei o português, eu preciso aprender o português. Esse tema português é algo muito frágil, assim, para a gente, né? E aí, penso que essas discussões, elas precisam chegar até as comunidades surdas para que eles entendam, por exemplo, que saber português não necessariamente é saber fazer uma escrita como a sociedade imagina, né? Tá meio complicado falar e sinalizar aqui, eu acho que vocês estão percebendo, mas queria propor, né, que a gente pudesse, eu acredito que essa não vai ser a primeira live, a gente vai fazer muitas outras, né? E acho que dá para a gente pensar e se organizar para conversar um pouco sobre esse tema, que temos muitos relatos, né? Muitas coisas para contar. Bom. Você quer que eu contextualize o grande problema, Joyce, para você poder interpretar? Pode, eu interpreto, sim. Porque eu eu acho melhor, Gladys. Não, isso aí, mas eu só falar, eu não vou me sentir bem. Então, imagina. Se eu só finalizar, talvez seja bom para quem é ouvinte e não conhece Libras, né? Seria uma troca justa, mas... Justa. Pode, Gladys, contextualiza, por favor, eu interpreto aqui. Tá, uma questão muito, muito complexa e particular que os surdos vivem no Brasil, e eu acho que nos outros países deve acontecer coisa semelhante, é que eles precisam aprender a língua portuguesa para se inserir nessa sociedade que tem o português como sua língua oficial e materna. Só que o surdo brasileiro o português não é sua língua materna, porque não é a primeira língua que ele aprendeu a falar e ele não fala, mas ele vai usar o português na modalidade escrita e vai se expressar em língua de sinais. Então, o que acontece? Que a situação muito, muito esquizofrênica. O surdo brasileiro, ele é cobrado dele que quando ele usar o português, que ele vai aprender como se fosse uma língua estrangeira, não como língua materna, que vai entrando naturalmente na cabeça do indivíduo, uma criança de 4, 5 anos estrutura as frases e tal, naturalmente, o surdo não é assim, ele vai aprender português como se fosse uma língua estrangeira, como se fosse nós aprendendo uma língua estrangeira. Vão dizer para nós aqui, a partir de agora, nós temos que dominar o russo para funcionar nessa sociedade. É tipo isso. Bom, aí então, esse coitado dessa pessoa, sinceramente, é um herói, é uma heroína, quando se manifestar pela escrita, vai ser por meio do português. Só que o funcionamento lógico da língua brasileira de sinais é completamente diferente do português. Então, o que ocorre? Ocorre que quando se expressa pela escrita, comete alguns desvios dessa norma padrão, porque o cérebro está funcionando de outro jeito, porque a língua funciona de outro jeito, a Libras, né? Então, o que acontece com quem recebe esse texto? Quem vai ser o leitor desse texto? Cobra, como se fosse um falante nativo do português. E não é assim, né? Então, aí, por esta cobrança social para que esse texto seja impecável, como se ele fosse um falante nativo, acaba que o próprio indivíduo se culpa por não dominar o português na modalidade de escrita. Então, isso é um grande preconceito, porque a gente faz a maior propaganda de que a gente deve ser inclusivo no ensino, sobretudo de língua. Mas o que a gente está fazendo na nossa sociedade com estes indivíduos?
sabe? Então, isso é uma grande questão. A Joyce desenvolveu uma pesquisa e escreveu um artigo sobre isso, já submeteu para uma revista, em que ela vai analisar, junto com o professor da UFSCar, numa perspectiva sociolinguística, esse efeito dessa escrita para essas pessoas que escrevem e para os que são os leitores desse texto, né? Então, acho que é uma questão que também envolve língua, o funcionamento dessas pessoas na sociedade brasileira e que a gente tem que trazer aqui, né? Eu queria pegar esse exemplo, Gladys, para assim, meio que dizer uma das últimas coisas que eu quero dizer sobre isso nessa live, assim, né? Como é que seria a nossa sociedade se essas forças sociais que tentam prender a língua e produzem essas disparidades horríveis, né? A gente está dando exemplo agora com os surdos que vão utilizar a língua escrita, né? E sofrem com esse preconceito linguístico, mas a gente deu vários outros durante a live, né? Como é que seria a nossa sociedade se essas forças fossem mais fracas, né? Se a gente não tivesse tanto peso assim, né? A língua ela é esse lugar onde as pessoas se realizam socialmente, são o que são, e os grupos se formam, né, e se organizam. Então, como seria interessante uma sociedade com menos gramaticismo estrutural, sabe? Eu vou deixar essa pulguinha na nossa orelha aí para a gente pensar nas próximas lives aí. Porque Isso. é muito doído. No fundo, a gente tentou fazer uma live com bom humor e tal, mas é um tema muito, muito espinhoso e que causa muitos prejuízos sociais, eu acho, sabe? Preconceito linguístico, gramaticismo estrutural, exclusão, disparidade. É uma violência, eu acho. Tá? Uma violência. Então, é também um tipo de violência, né? É um tipo de E violência. nós, como professores de língua, assim, acho que é um compromisso, né? Acabou de entrar, só vou dar um exemplo aqui, acabou de entrar uma ex-aluna minha que foi minha monitora de leitura e produção de texto, a Isabela, que ela é um policial da língua. Isabela, você entrou no final, eu quero que você depois vá lá e assista a live inteira, hein? Ó, essa live é feita para você. Não, é assim, a gente, como professor de língua, eu acho que é um dever, assim, social, educacional, político, refletir muito sobre a nossa prática docente. O que a gente está fazendo na nossa aula de língua portuguesa? Exato. É isso, gente. Nesses anos difíceis que a gente está vivendo, né? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Eu estou há 9, 10 anos dando aula de produção, leitura e produção de texto. Gente, leitura e produção de texto. Quem que eu formei que está ajudando a construir esse Brasil dessa forma como a gente está vivendo agora, né? Esse momento complicado, politicamente falando, socialmente falando, economicamente falando, né? Qual tem sido a minha contribuição? Então é preciso fazer mais, né? Por isso que a gente está aqui, né, Gladys? Por isso que a gente está aqui. Preciso fazer mais. Preciso fazer mais. Sempre é preciso fazer mais. Mais e melhor, né? A gente está se esforçando. Mas a gente convida você a dar uma flexibilizada nisso, né? Não, tanto seja autoindulgente, né? Não se julgue tanto por não falar aquela língua idealizada que não existe em lugar nenhum, e também julgue menos o outro, né? Que é uma coisa que a gente precisa melhorar, né? É isso aí. Bom demais. Aqui, Gladys, nossa, a gente está indo para o final? Não, vamos ficar mais um pouco. Já está indo para o final. É isso, gente. Obrigado por tudo, por essa parceria maravilhosa. Joyce, André, olha, e a galerinha que está com a gente até agora. Povo corajoso de ficar ouvindo live sobre língua portuguesa. A gente não leu todos os comentários. Quem sabe a gente não pega alguns depois da gravação e faz alguma coisa. Ver que deixa eu ver se tem alguma coisa. Enquanto você vai caçando aí, eu vou deixar um beijão para Joyce. Joyce, obrigado pela sua participação. A gente, assim, enriqueceu demais o nosso bate-papo. Estou muito feliz, Gladys, assim, não só pela aula de História da Linguística que você deu no início da live, assim, foi uma coisa que, para mim, foi nostálgico, mas foi extraordinário, assim, foi extraordinário. Eu vi minha irmã comentando aqui, nossa, que contexto histórico extremamente interessante, assim, né? E comprovou aquilo que eu suspeitava, né? A vinculação desses policiais da língua com uma forma de entender a língua que é muito antiga já, né? Então, brigadão, estou muito feliz. Olha, ser século IV, acho que é 2021, 2025 anos, né? Coisa tipo pouca. Isso. Coisa pouca. Coisa pouca.
Querida, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. E a gente tricota mais aqui, hein? No Opa, off. com certeza, com certeza. Tchau, gente. Obrigada, Obrigado. hein, pela participação. Tchau Tchau, para todo tchau. mundo. Valeu.